No atletismo és um bravo, no remo és um imortal, no futebol és um laço de união Brasil-Portugal. Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Meus amigos, hoje é uma data especial, dia do aniversário do Vascão da Gama, 125 anos de existência, de lutas e glórias. Meus amigos, novidades importantíssimas no Vasco da Gama nesse dia tão especial para 25 milhões de vascaínos. A gente vai falar muito também sobre a situação do Vascão dentro de campo, o Vasco aí que aos poucos está deixando essa zona amarga aí do rebaixamento. Eu peço encarecidamente a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, que partida que o Vasco da Gama fez ontem de encher os olhos, como que o Vasco da Gama cresceu sob o comando técnico do Ramon Dias. As coisas mudaram da água para o vinho. Impressionante a consistência defensiva do Vasco da Gama, mesmo o Vasco da Gama tendo improvisado ali dois atletas. Impressionante como o Bambu está impressionando aí por ser um jogador voluntarioso, embora não seja refinado tecnicamente. O Medel, mais uma vez, após ter colocado ali o Luiz Soares no bolso, colocou o Hulk ontem no bolso. E o meio campo do Vasco evoluindo ali com Paulinho Paula, com Praxedes, né? E principalmente lá no ataque, cara, o que esse Vegete tá jogando de futebol é muita coisa, torcedor vascaíno. Então é o seguinte, hoje o Vasco da Gama está a 5 pontos aí da equipe do Santos e do Bahia. Laureano, mas os resultados não ajudaram, meu amigo. Mas olha só, o Cruzeiro já está 10 jogos sem vencer, está numa queda vertiginosa, assim como o Internacional está numa queda assintosa. Então é o seguinte, meus amigos, o campeonato não é apenas contra a equipe do Santos e do Bahia, é contra os 20. Se nós formos levar em consideração que a nossa distância ali para o Santos já foi de 9 pontos e agora está de 5 pontos com um jogo a menos, olha, as coisas melhoraram muito. E olha, tem uma perspectiva muito grande ainda para melhorar, porque é o seguinte, tá? Esse time joga há pouco tempo junto e o Payet ainda não estreou. O Payet que está sendo recondicionado fisicamente, é um atleta que vai ajudar muito o Vascão da Gama. O Payet que deverá ter condições já para atuar aí no jogo contra a equipe do Bahia, certo? O problema não é nem condicionamento físico, é o visto de trabalho aí, que tem aquela parte burocrática que demora mesmo. Mas o seguinte, hoje é o aniversário do Vascão da Gama. De todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha história, é minha vida, é meu primeiro amigo. E o Vasco da Gama hoje comemora aí mais um ano aí de lutas e de glórias. A gente fica na expectativa para que algo possa ser anunciado. Eu acho que o torcedor do Vasco, independentemente de qualquer coisa de gestão, merece aí um anúncio aí de peso hoje.
A gente sabe que é difícil de ter anúncio aí com relação a jogadores, uma vez que o Paulo Braxi disse que o ciclo de contratações estaria fechado, mas quem sabe aí a gente não ouve aí dizer sobre a situação aí da reforma de São Januário. A reforma de São Januário aí, a amplitude do nosso estádio que a gente merece. O Vasco não pode mais jogar no Maracanã sob aquelas condições as quais foi impostas ontem de um gramado que parecia um brejo. Tudo aquilo sendo feito para poder prejudicar o Futebol Clube Maltino. Ou quem sabe aí a gente não possa ter hoje o anúncio aí de um patrocinador aí multimilionário para ajudar o Vasco da Gama na organização aí do plantel vascaíno. Então tem muitas expectativas aí na data de hoje, né? A gente vai aguardar aí até o final do dia a diretoria do Vasco da Gama se manifestar, porque principalmente essa galera aí do associativo está devendo e está devendo muito para o seu torcedor. Essa semana que passou, o torcedor do Vasco comprou o barulho, foi no aeroporto, recebeu o Paê, lutou pela situação de São Januário e estaremos aqui lutando. Quinta-feira tem um julgamento aí sobre a interdição de São Januário. A gente vai cobrar, vai defender aqui, vamos transmitir ao vivo. O torcedor do Vasco aí lutou junto nessa aí, numa unidade, numa união aí com relação à situação do Maracanã. E meus amigos, a torcida do Vasco está sim de parabéns. Pode ter certeza disso. Então a gente aguarda aí, para a gente ver se vai ter algum anúncio, alguma novidade aí nesse comecinho, nessa sexta-feira. Vida longa ao nosso Vasco da Gama, um clube que às vezes aí é maltratado por essa diretoria que está aí. Que o próximo ano de 2024 seja um novo marco, com uma diretoria nova e competente, para que o nosso clube venha sofrer menos e você, torcedor vascaíno, também. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!